O Tribunal de Contas da União pediu ao governo federal que explique o contrato de quase 500 milhões de reais com empresas sem licitação para a organização da COP30, a ser realizada no Pará no segundo semestre deste ano. E, de acordo com o tribunal, há fortes indícios de corrupção e outras irregularidades. Novidade. Tudo que o governo do PT põe a mão em grande escala tem sempre uma autoridade levantando a possibilidade de coisa errada. O Tribunal de Contas da União, o TCU, identificou indícios de irregularidades na contratação da Organização de Estados Ibero-Americanos, OEI, pelo governo federal para a organização da COP30. O acordo firmado sem licitação pela Secretaria Extraordinária da COP30, ligada à Casa Civil, envolve o repasse da bagatela de 478 milhões e 300 mil reais e ainda levanta suspeitas quanto à legalidade, transparência e economicidade do processo. A notícia virou assunto em todos os sites de informação do país e, segundo o TCU, o modelo de contratação direta adotada pelo governo Lula diverge bastante do padrão seguido em edições anteriores da Conferência do Clima, como a COP26, que foi realizada no Reino Unido, e a COP27 lá no Egito, que recorreram a parcerias com o setor privado por meio de processos de concorrência. O TCU quer saber quais foram os verdadeiros motivos para a dispensa de licitação, sendo que não há razão emergencial nenhuma para a contratação da empresa beneficiada. Gerson Gomes, o nosso analista de geopolítica, vai nos ajudar a entender um pouco melhor essa situação. Gerson, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Será que toda vez que houver uma situação que envolva altas quantias de dinheiro público, nesse governo vai haver sempre irregularidades do tipo corrupção? Lembra o que aconteceu no Rio Grande do Sul com a compra de arroz? É com você, Gerson. Mas esse teu comentário, ele já me leva de cara a uma confirmação do que você está dizendo. É claro, nós sabemos, o nosso vice-presidente da República, ele será eternizado por aquela frase em campanha dizendo que se Lula e sua trupe voltasse ao governo, seria como uma organização criminosa, uma quadrilha, voltar ao local do crime. E ele foi muito feliz nessa afirmação. Não sabemos ainda por que ele resolveu aderir à quadrilha e voltar ao local do crime. Ele que lá no passado dizia que seria uma temeridade, nós que já conhecemos o modus operandi, nós que vimos o Mensalão, o Petrolão, a Lava Jato, reintroduzirmos esse grupo. Então, quando você coloca, veja que há uma comparação até mais fácil para o TCU, e já levanta essa bola e dou essa dica para o TCU. É só analisar o dinheiro que sai de Itaipu agora, dizem que na cifra de 2 bilhões, para ser direcionada à COP30. Veja, Paulo, que 30% mais ou menos do que existe ali de dinheiro gerado em Itaipu vai para uma rubrica tal de outros, que você não sabe o que é e nem é auditado. E existe um ardil tão interessante de Itaipu, porque como é uma obra binacional, fica no limbo, ninguém sabe quem é que faz a auditagem, quem é que fiscaliza, e existe uma possibilidade, inclusive, de flexibilidade de utilização desses recursos. Você sabe que no governo Bolsonaro, ele colocou à frente lá um general. E esse general chegou ali e descobriu de cara, eu já comentei isso aqui, que a massa nem trabalhava lá em Foz do Iguaçu, né? Todo mundo ali em Curitiba e tal. Mas ele pegou esse dinheiro e fez uma das coisas que já deveria ter sido feita há muito tempo. Quem vai às cataratas do Iguaçu, que inclusive são um dos pontos mais bonitos turísticos do país, todo mundo sabe disso, mas quem vem de outros países, Paulo, você sabe que tinha que pousar na Argentina para visitar as cataratas, porque não havia aeroporto internacional no lado brasileiro. E aí, durante o governo Bolsonaro, eles pegaram o dinheiro de Itaipu e reformaram o aeroporto, pista, e transformaram o aeroporto no aeroporto internacional. E agora os turistas do mundo todo podem visitar as cataratas sem precisar ir ao lado argentino, pousar na Argentina. Então, primeiro aspecto. Mas ele não parou aí, não.
Ele pegou o dinheiro e saiu dando para os municípios, melhorou a infraestrutura de estradas, fez uma segunda ponte. Veja que quanta coisa ali, que é uma tríplice fronteira, precisava de recursos e foi utilizado de maneira honesta. E agora, Paulo, está sendo desviado para a COP30 com esse nível de compliance, né, de acompanhamento que nós sabemos muito temerário, né, Paulo? Então, como você bem disse, tudo que esse grupo bota a mão, eles já trazem no DNA algo que toda a população brasileira já conhece muito bem, né, Paulo? A gente não tem como fugir disso, né? Toda vez que você tem um evento de grande porte, nós citamos aqui o arroz lá no Rio Grande do Sul, né, que houve aquela licitação com arroz superfaturado e uma sorveteria, né, ganhou a licitação para comprar aquele arroz e essa licitação acabou cancelada. Então, realmente é um negócio muito complicado e mais complicado ainda é o presidente Lula agora, né, dizer que o Brasil não pode ficar à mercê dos bandidos, né, da criminalidade, e começou a condenar aí aqueles criminosos que roubam telefones celulares. Antes ficava dizendo que o telefone celular o cara podia roubar para comprar uma cervejinha, uma coisa grave, né? Porque num celular está toda a vida de uma pessoa hoje em dia, né, Gerson? Você tem tudo ali, toda a sua identificação, CPF, CNPJ, movimentação bancária, tudo você faz hoje com o celular. Você roubar um celular não é apenas para você comprar cervejinha e a pessoa vai sair e vai poder adquirir outro. É realmente uma coisa muito grave e diante, né, da perda de popularidade, o presidente agora voltou atrás e agora quer prender todos aqueles que o partido, né, o PT, a vida inteira e a esquerda inteira sempre classificaram como vítimas da sociedade. Então, o que está mudando agora, na sua opinião, Gerson? Seria realmente isso? Tentar enganar o povo brasileiro? Olha, agora eu sou diferente, hein? Isso é uma prova de que subestimam a inteligência do povo. Exatamente pelo exemplo que você citou aí também do vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Que uma vez disse uma coisa, voltar à cena do crime, e de repente ele está junto com todo mundo nessa cena do crime. E aí se você pergunta, mas peraí, vice, como é que você faz um negócio dele? Não, eu disse lá atrás, nem sei se fui eu mesmo que disse. Né? A impressão que tem é que ele fala isso, nem sei se fui eu mesmo. E quanto mais a gente parar de falar disso, melhor, porque o povo esquece, achando que o povo é bobo, né, Gerson? Você sabe que você acaba levantando uma questão que ela se conecta ao próprio Hugo Mota, né? A mudança do discurso do Hugo Mota, se conecta com a mudança do discurso, inclusive, de ministros da Suprema Corte, que se posicionavam no passado de maneira muito contundente contra a corrupção e agora parece que fazem vistas grossas. Se conecta à mudança de atitude até de alguns jornalistas. E só existem duas opções para esse caso, tanto do vice-presidente, do Geraldo Alckmin, e até mesmo desses outros casos, como o Hugo Mota, que lê aquilo logo depois do jantar que ele tem no Alexandre de Moraes, que é a questão de estarem sendo ou convencidos, e aí o Alckmin, quando grita Lula, Lula, e canta a Internacional Socialista, seria uma espécie de conversão. Mas eu prefiro a opção, viu, Paulo, que a gente já conhece, a história nos ensina, a experiência nos mostra, de que várias pessoas, às vezes, elas são obrigadas a mudar de opinião, pelo menos publicamente, por uma questão de coerção. Elas, muitas vezes, são chantageadas. Muitas e muitas vezes, elas são obrigadas porque estão ameaçadas, ou por familiares, ou por questões pessoais. É o que no dito popular considerou-se chamar de rabo preso. Ou seja, são pessoas que têm algum tipo de problema que pode ser utilizado e são ameaçadas. Veja que eu cheguei a comentar com você na semana passada que aquele discurso lido do Hugo Mota me remeteu àquela vez que o Telegram foi obrigado pelo Alexandre de Moraes de ler uma nota dizendo que nós publicamos uma desinformação ao questionar o que está sendo debatido. Ou seja,
a própria liberdade de expressão. Por quê? Porque o Telegram foi ameaçado com multas de milhões, inclusive de ser interrompido no Brasil. Aí, contra a parede, né, Paulo, você cede. Então, quando você cita essa questão, não é que o brasileiro hoje esqueceu. Lógico que ele não esqueceu. Todos sabem que Lula nunca foi inocentado. Todos sabem que ele foi condenado em primeira, em segunda, em terceira instância. No Supremo Tribunal Federal, inclusive, habeas corpus foram diversos. O próprio Zanin, atual ministro da Suprema Corte, que era seu advogado, impetrou diversos, dezenas, dizem que chegou às centenas de recursos no Supremo Tribunal Federal. E ele não foi atendido. E, de repente, um ministro da Suprema Corte, o Fachin, ele decide, sozinho, que tudo aquilo não valia porque deveria ter sido julgado em Brasília e não em Curitiba. O processo chega em Brasília, o juiz que vai julgar disse, olha, isso aqui vai prescrever, nem adianta começar de novo, então abandona a causa. E você acha que a população esqueceu que Lula e o passado, e o time, ele tinha ministros como Palocci, teve vários ministros, tesoureiros do PT, presidentes do PT, todos eles condenados e que devolveram dinheiro. Diretores, gerentes, 100 milhões de dólares devolvidos por um gerente, ele nem era o diretor. Então você veja, Paulo, que os acordos de leniência, tudo isso está sendo desfeito agora, seja pelo Toffoli, está sendo desfeito, seja pelo o próprio ministro Lewandowski, antes de sair do Supremo e ir para o Ministério da Justiça, numa jogadinha de troca de lugares com Flávio Dino. Tudo isso que está acontecendo, Paulo, a população está acompanhando, nós sabemos, conhecemos, e inclusive sabemos o que aconteceu com Dilma Rousseff quando ela fez o tripé corrupção, segurança pública, e aí eu creio que a gente vai falar um pouquinho do Bukele, que nos alertou. Ontem você colocou o vídeo no programa ontem e que me deixou indignado com aquelas palavras do Bukele, e o tripé formado pela crise econômica. Corrupção, segurança pública colapsando e economia em crise levaram ao impeachment de Dilma Rousseff e a pior crise que o Brasil enfrentou nas últimas décadas. E isso está se repetindo, está se reconfigurando. E a população está vendo, né, Paulo? Não, tá ficando pior, né? Tá ficando pior. A julgar aí pela economia, do jeito que as coisas estão indo. Desse jeito, lá atrás, né, o pau já estava atorando. Agora você falou do Bukele. O Bukele, veja a diferença da situação. O Bukele disse indiretamente que o crime organizado, ele sugeriu que o crime organizado está dentro da instituição governamental, ou seja, no Brasil ele está dentro do governo brasileiro. E aí ficou uma coisa meio esquisita, né? Vamos ver como é que o governo brasileiro vai falar sobre isso. Mas ele deu um exemplo de que para acabar com o crime organizado que está crescendo, né, no país, na América Latina, com exceção lá de El Salvador, você tem como atuar, você tem como shrink, né, como reduzir, né, espremendo aí o crime organizado até ele sumir definitivamente. Basta agir, porque o Brasil é muito maior do que El Salvador. Ele deu um exemplo de que não precisa se preocupar com isso. É só ir por pontos, por etapas, que você consegue minimizar isso. E uma coisa que chamou a atenção, que eu sei que você ficou bem, né, incomodado com isso, foi na parte que ele tocou do Canadá, que ele disse que o Canadá, você tem 80% do Canadá que não é ocupado e que se o crime organizado resolvesse, né, atuar no Canadá, rapidamente as Forças Armadas canadenses iriam lá e acabariam, né, com a iniciativa do crime organizado. O que te incomodou tanto, Gerson, com essa fala? Pois é, Paulo, você sabe que a audiência que segue o Mundial Telenotícias, e eu, inclusive, eu tributo aí meu agradecimento, porque são dezenas, e tem semanas que são centenas de mensagens que eu recebo da nossa audiência do Mundial Telenotícias, me perguntando coisas, etc. Essas mensagens, muitas e muitas vezes, não são respondidas, e algumas pessoas dizem que se sentem frustradas porque eu sou um coronel do Exército Brasileiro e não tenho me manifestado com mais frequência com relação ao próprio general Braga Neto, que está preso. Nós temos vários generais que estão arrolados nessa decisão que será tomada hoje e amanhã, se realmente acatará a denúncia da PGR, e que, inclusive, tem um general 4 estrelas que era o comandante de operações terrestres, o general Teófilo,
e não somente ele, que integrava o alto comando, como outros militares do serviço ativo, que inclusive alguns foram presos preventivamente, ao arrepio da Constituição, ao arrepio da lei. Então, quando as pessoas me perguntam isso, Paulo, há várias pessoas que dizem o seguinte: olha, nós não podemos mais contar com as Forças Armadas. Por que que as Forças Armadas chegaram nesse nível? Houve uma entrevista, semana retrasada, que um general de 4 estrelas da reserva foi questionado, o general Santa Rosa, sobre o momento que nós vivemos. E ele falou 2 coisas interessantes. Primeiro, ele disse que ele entendia que a geração dele, que foi a geração que nomeou os atuais generais do alto comando, que inclusive a maioria deles são da minha geração, eu posso te dizer que eu praticamente conheço os mais antigos, eu conheço todos. Já existem 4 estrelas no alto comando do Exército que eu sequer conheço, porque são mais jovens, eu não convivi com eles, mas os mais antigos são da minha turma ou meus contemporâneos. E eu digo para você que esse general, o general Santa Rosa, falou algo que deixou muita gente indignada, dizendo que o que ele enxerga hoje é um acovardamento das instituições, em especial um acovardamento da instituição militar. Veja que muita gente me pergunta por que nós estamos vivendo essa quadra na história. E eu tenho uma resposta. Nunca falei sobre isso em programa algum, mas hoje, por causa do Bukele, eu vou comentar com você. No Brasil, o que existe é uma senoidal, vamos chamar assim, em que existem momentos onde você tem mais operacionalidade e momentos onde você tem mais debate acadêmico. Isso desde o Império é assim, desde a Guerra do Paraguai é assim. Na época da Proclamação da República, por exemplo, nós tínhamos um segmento militar muito mais ligado ao estudo científico, acadêmico. O próprio Benjamin Constant, que era um dos entusiastas do modelo republicano, ele ficou 1 ano só ali na Guerra do Paraguai, saiu doente de lá e dizia que ele era um pacifista, ele não queria saber de guerra. Então, nós temos esse tipo de, vamos dizer assim, é uma fase mais operacional, mais combativa, fases um pouco mais voltadas ao tecnicismo, ao academicismo, e o que existe é que quando você não tem combate, Paulo, você acaba caindo no carreirismo. O que é o carreirismo? Que existe também em outros segmentos, existe no Poder Judiciário. Por que nós não vemos desembargadores que também estão acovardados, ou juízes, ou promotores, todos ali acovardados por causa do carreirismo? Ninguém quer comprometer o seu salário, as suas posições. Isso acontece entre os fardados? Também acontece na vida militar. E o que o general Santa Rosa colocou, que nós vivemos uma fase agora muito infeliz de um acovardamento, isso acontece, Paulo, em momentos onde as Forças Armadas não estão em emprego operacional predominantemente preocupadas com o emprego operacional. E por que eu faço essa conexão com o Bukele, que você me fez a provocação do Canadá? Porque eu tenho dito para as pessoas que essa situação das Forças Armadas brasileiras, ela não é terminal. Nós não estamos vivendo uma situação que as Forças Armadas brasileiras, elas estão agora, podem ser abandonadas. Pelo contrário, nós precisamos prestigiar as nossas Forças Armadas primeiro, porque na sua maioria é constituída por patriotas, por pessoas que acreditam, que dão a sua vida pelo país. Mas o segundo motivo, que é o que eu queria tocar agora, é porque não existe a menor possibilidade do Brasil reverter isso que o Bukele está ali acusando. Ele acusou 3 países, ele falou da Colômbia, ele falou do México e ele falou do Brasil. E para os 3 ele disse a mesma coisa. Ele disse, é claro que El Salvador tem uma população pequena e é menor, mas o que impede o México e o Brasil, que são países maiores com populações maiores, de terem um Estado forte que possa compartimentar ou dividir esse problema e resolver, e não permitir o que existe no Rio de Janeiro, no Nordeste, no Norte, em que existem áreas que estão realmente como áreas liberadas na mão do narcotráfico. Você sabia que no Rio de Janeiro nós temos pessoas que não podem sair de um bairro para outro, nem para estudar, porque é de outra facção? Você sabia que existem jovens que querem fazer um curso técnico e não podem fazer porque a escola técnica fica na comunidade da facção criminosa que é inimiga de onde ele mora?
tem uma série de coisas que nós que conhecemos o Rio de Janeiro, nós sabemos. Isso já acontece no Nordeste, no norte do país, o narcotráfico, a exploração do garimpo, tudo isso está acontecendo no país. E eu digo, não existe solução sem a contribuição das Forças Armadas. Por isso eu tenho dito o seguinte, em algum momento, Paulo, para que haja o conserto disso, desde que haja vontade política, em algum momento essa situação ficará insustentável, não tem como as polícias militares, a polícia civil resolver esse problema, não é possível, ele extrapola a capacidade da segurança pública. Então, o artigo 142, que foi tão falado e debatido na época de 2022, ele fala sobre defesa da pátria. E a defesa da pátria não é só a defesa externa. A minha geração, Paulo, ficou durante décadas brigando com o governo americano que queria jogar as Forças Armadas para o controle do narcotráfico. Isso descaracteriza. Só que chegou um ponto que o Bukele falou muito bem, que existe domínio do território, e isso já compromete a defesa nacional. E vou além, porque o artigo 142, ele fala de defesa da pátria, também de garantia dos poderes constitucionais, que é o grande debate que estava acontecendo ali no final de 2022, mas também da garantia da lei e da ordem. E nós sabemos que as polícias não têm capacidade de reverter esse processo. Você falou de El Salvador, Paulo, mas não é só El Salvador. O Equador já está utilizando suas Forças Armadas para reverter esse quadro. A Argentina já está utilizando suas Forças Armadas, inclusive vencendo o trauma das Malvinas, do período do que houve depois ali, que aliás a opressão que aconteceu na Argentina com os governos militares foi muito violenta, há um trauma da sociedade, mas o próprio Milei já conseguiu autorização agora de utilização das Forças Armadas, da logística das Forças Armadas, do apoio das Forças Armadas para que possa combater o narcotráfico. Eles têm um problema ali na fronteira com a Bolívia muito grave. Então, veja que é geral isso, Paulo. E o que o Bukele coloca, eu quero dizer a você que vive me cobrando, dizendo se há solução para as Forças Armadas brasileiras, eu quero te dizer, eu tenho convicção de que as Forças Armadas elas serão chamadas a profissionalmente resolver o problema do narcotráfico, do crime organizado no Brasil em algum momento. Não existe possibilidade da gente sair dessa situação sem as Forças Armadas. E ao contrário do que o Lula falou, porque eu vi um pronunciamento do Lula outro dia dizendo o que adiantou, nós gastamos um dinheiro imenso no Rio de Janeiro, lá colocando no Morro do Alemão, na Maré. Ele está falando, Paulo, que não adiantou nada, por quê? Porque é chamada as Forças Armadas somente para Copa do Mundo, grandes eventos esportivos como a Olimpíada, como a própria Cimeira, ou eventos como os últimos eventos que aconteceram em relação ao G20, são eventos que você pede para as Forças Armadas irem ali e depois sai, e isso não é uma solução definitiva. Então, digo para você, Paulo, as Forças Armadas brasileiras, hoje, que vivem esse acovardamento, ou vivem esse momento de que muita gente diz que há a predominância do carreirismo, isso acaba, Paulo. Assim que você der uma missão operacional, toda uma geração se forma combatendo o crime, e é isso que vai acabar acontecendo em muito pouco tempo, Paulo. O problema está justamente aí. As Forças Armadas estão sempre prontas para agir. O problema é quem vai dar essa missão. E o Bukele falou ali, na reunião. Por que isso não acontece? Segundo ele, porque o crime já se meteu no poder. Então, se está no poder, não há quem dar essa ordem, entendeu? Ou seja, você não tem ninguém para dar essa ordem. Então fica complicado. Então, como é que se reverte essa situação? Mas no Brasil isso já está assim? Talvez a gente não tenha chegado, obviamente, nesse nível, nesse extremo. Mas eu ouso afirmar que nós temos sim prefeituras, nós temos já vereadores que são eleitos, inclusive prefeitos, com o apoio do narcotráfico. Nós temos e sabemos já de um bom tempo que o narcotráfico ele investe na formação de advogados para concorrer, inclusive, nas escolas de magistratura, a concorrer a cargos de promotores. Então, eles vêm chegando, inclusive, há quem diga, às mais altas cortes. Talvez não com pessoas representando diretamente, mas, de certa maneira, coagidas, com ameaças a seus familiares ou até mesmo com algum problema
que no passado os deixem comprometidos, e eles fazem isso com muita competência, Paulo. E o que o Bukele está dizendo é o seguinte: se o Estado tiver determinado, ele é obviamente muito maior, mais competente, tem mais instrumentos do que o crime, que opera veladamente. O problema é que no Brasil a gente já chegou num nível em que o crime já opera ostensivamente, como acontecia em El Salvador, e nada é feito. Então, você toca num ponto. Essa agenda, por exemplo, do presidente Lula, que vai ao Japão e vai ao Vietnã, eu te confesso que eu não me atualizei ainda sobre o que vai ser feito. Eu sei que tem questões da Embraer que estão sendo negociadas, existem questões da carne brasileira, vários assuntos que dizem respeito ao comércio com o Japão. Inclusive, eu creio que nós não utilizamos adequadamente a vantagem que nós temos da comunidade japonesa que vive no Brasil. É uma comunidade gigantesca, a bem da verdade, e por outro lado, nós também temos uma quantidade muito grande de brasileiros que hoje já se refugiam no Japão, já fazem parte da diáspora que está fugindo da crise econômica de 2013, na época de Dilma. E agora há uma segunda onda da diáspora brasileira, que, aliás, é uma tristeza, né, Paulo? Porque leva não só o poder econômico, mas as mentes brilhantes, engenheiros, pessoas que poderiam estar produzindo no país e que hoje estão sendo atraídas pelo mercado, e parte deles aproveitam essa questão de serem sanseis, de serem descendentes japoneses e estão vivendo. É uma comunidade gigantesca no Japão. Não sei do Vietnã, mas imagino que seja uma pauta parecida. A verdade, Paulo, é que nós estamos em um período, infelizmente, em que vamos sobreviver a mais 2 anos desse governo e torcer para que o Brasil não afunde tanto, porque em 2026 a gente precisa retirar essa quadrilha que voltou ao local do crime, colocar uma renovação de 2/3 do Senado que possa colocar ou reposicionar o Supremo Tribunal Federal no seu papel constitucional. Isso é atribuição exclusiva do Senado Federal. Então nós temos o caminho institucional para isso. E aí sim, tendo vontade política, você está corretíssimo, utilizar as Forças Armadas para a solução desse problema que hoje extrapola a capacidade de governadores, polícia, já deixou de muito tempo de ser um problema de segurança pública, do artigo 144 da nossa Constituição, e já integra o artigo 142 de defesa da pátria e garantia da lei e da ordem. Olha, se fosse para esses governos de esquerda acabar com a violência, eles já teriam acabado isso há muito tempo, né? Porque desde quando eles estão no poder? Né? Os 2 governos de Lula, o governo e meio de Dilma, agora de novo o governo de Lula, e a coisa só cresceu durante todo esse tempo. Então isso leva a gente a acreditar que uma solução semelhante a essa que nós estamos comentando vai vir apenas de um governo de direita, se o eleito for, né, de direita, porque caso contrário, né, esse tipo de situação não vai acontecer. Você não vai receber, não vai ter nenhuma ordem, né, para as Forças Armadas para reverter essa situação. Não vai, não vai. Agora resta saber se o povo brasileiro está preparado para votar, né, bem em 2026, né, se está satisfeito com o que está acontecendo agora ou se quer realmente mudança e mudança definitiva. Mas, Gerson, agora vamos falar também de uma situação que está complicando. Ontem nós vimos que o ministro do Supremo, Luiz Fux, pediu vistas com relação ao processo da brasileira Débora, né, que já recebeu o indicativo, ou seja, 2 votos de 2 ministros, do ministro relator e do ministro Flávio Dino, para 14 anos de prisão. Também vimos que, não chegamos a comentar, mas agora a gente comenta, que o ministro Cássio Nunes pediu vistas com relação a um outro processo, agora da deputada Carla Zambelli, né, por aquela questão de ela pegar uma arma e sair perseguindo, né, uma pessoa, um eleitor da esquerda em São Paulo. Veja, estão pedindo ali, né, os partidos de esquerda, e nessa ação, nesse processo, estão tratando da cassação da deputada e a possível prisão dela. Só que a Constituição não permite esse tipo de coisa, né? Porque uma vez
O parlamentar diplomado, a Constituição diz que apenas os pares é que podem cassá-lo. Ou seja, depois de se passar pela comissão de ética, vá para a mesa diretora da Câmara ou do Senado e aí se abre uma votação e os próprios pares, deputados ou senadores, que podem cassar, né, o mandato daquele parlamentar. Veja que nós estamos no terceiro ano de um mandato de 4 e ainda estão cogitando esse tipo de coisa. Já estão infringindo a Constituição. Está muito bagunçado isso, não está, Gerson? A Carla Zambelli está a 2 votos de ser condenada, já tem 4 votos ali que já se definiram. E, obviamente, a gente percebe que trata-se muito mais de um tribunal político, de uma perseguição política, do que realmente uma questão que deveria ser tratada no Supremo Tribunal Federal. Haja vista que existem distorções que precisam ser corrigidas o mais rápido possível. Uma delas é a presença de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal no TSE. E nós já vimos as consequências disso com o TSE, inclusive, cassando mandatos, seja ali do deputado estadual, começou ali com o deputado estadual, se eu não me engano, o Francisquini, eu não me lembro se era exatamente esse o nome dele, mas era um deputado estadual do Paraná. E depois, isso vai escalando, já chegamos a uma questão de um ardil feito para retirar o mandato do Deltan Dallagnol, já houve vários parlamentares que receberam a Polícia Federal, seja o Jordi, porque ele queria se candidatar a prefeito de Niterói, seja o próprio Ramagem, porque queria se candidatar a prefeito do Rio de Janeiro, ou seja, está sendo feita uma perseguição política escrachada, à luz do dia, indo atrás da direita. Já dizem que vão caçar também o Geyer. Há uma perseguição a todos aqueles, e a própria Carla Zambelli, que recebeu uma votação recorde em São Paulo, acho que foi a mulher mais votada do país, e a Carla Zambelli, que também agora foi escolhida para, inclusive, integrar uma das comissões importantes da Câmara dos Deputados, se eu não me engano, a própria comissão de segurança aquela que o próprio Eduardo iria presidir, que agora está na mão do PL, ainda foi mantida, mas eu acho que ela é uma das pessoas que integrará as relações internacionais e defesa nacional, a CREDEM. Então, veja que relações exteriores, né, e defesa nacional. Então, veja que é uma deputada muito votada em São Paulo, com uma base eleitoral gigantesca e que simplesmente a Suprema Corte decide, por partidos de oposição a ela, acatar uma ideia de que tem a prerrogativa de cassar o mandato, em vez de deixar isso para o eleitor. Então, há uma distorção muito grande, Paulo. A gente tem visto isso acontecer e que acabou se tornando algo banal, rotineiro, de a justiça ser utilizada, o tal do lawfare, que aqui nos Estados Unidos está sendo revertido a duras penas, e que o Brasil também, Paulo, para reverter essa situação, nós precisaremos aí, talvez, aí de uma década e meia para a gente desfazer isso que nós mesmos montamos, que foi uma armadilha contra a democracia, onde pessoas não eleitas estão retirando mandatos que a população outorgou. Ou seja, o poder que emana do povo está sendo usurpado, está sendo, de certa maneira, ofendido por pessoas que não tiveram nenhum voto, que é o caso do pessoal do Supremo Tribunal Federal, brasileiros que lá hoje pelo menos se atribuem esse poder que, na minha avaliação, está completamente hipertrofiado e equivocado, Paulo. O presidente Donald Trump, chegamos ao final aqui, né, Gerson? Mas o presidente Donald Trump está batendo pesado contra isso, né? Como o Bukele fez lá em El Salvador, né? Trocou 5 magistrados da Suprema Corte e o Donald Trump já está dando sinais de que vai fazer isso também. Né? Ele está dizendo que é impossível. Não na Suprema Corte, né? Não na Suprema Corte porque ali é bom, ele está dizendo juízes federais. Juízes, né? Ele está caminhando por isso. Entendeu? Juízes que estão indo contra, são juízes esquerdistas, né? Globalistas, né? Que, por exemplo, ele disse que soldados trans não podem mais comporem as Forças Armadas. E um juiz disse que disse que não, tem que continuar, está na linha do Joe Biden. Então ele está ficando muito indignado com isso e tudo indica que ele vai seguir pela mesma linha do Bukele, mas com os juízes federais. Gerson, olha, chegamos ao final. Tem o apoio do Congresso, né?
Ele tem o apoio do Congresso, ele tem que aproveitar esses agora. 2 primeiros anos, porque ele tem a maioria da Câmara e a maioria do Senado, e ele pode, de fato, utilizar essa maioria para posicionar ou para equilibrar, porque há de haver a independência entre os poderes, não há dúvida. O sistema republicano é muito sábio. E aqui nos Estados Unidos você sabe muito bem que o sistema de check and balances, ou seja, nós temos freios e contrapesos que conseguem estabelecer esse equilíbrio, essa harmonia entre os poderes. Mas, quando o pessoal quer usar o poder judiciário para travar, ou seja, não respeitando o resultado que emanou das urnas, querendo interferir, inclusive, na política externa, interferir na política pública que o presidente prometeu em campanha e está implementando, isso não vai dar certo, não vai prosperar, e eu tenho certeza que isso já está sendo revisto pelo próprio sistema judiciário, ou seja, com as apelações, as revisões em segunda, terceira instâncias, mas principalmente pelo próprio Poder Legislativo, que já está modificando e vendo que, obviamente, juízes de comarcas não podem fazer valer sua vontade contra a vontade da nação em políticas públicas, principalmente que são atribuições exclusivas do presidente da República, né, Paulo? Pois é, isso não vai acabar bem para eles, né? Gerson, muitíssimo obrigado por sua participação aqui. Chegamos ao final desse nosso programa aqui no meio do dia. Valeu! E durante a semana aí a gente vai trocando ideias, tá? Se estourar mais alguma coisa, eu te aciono aí imediatamente e a gente vem para cá bater um papo. Obrigado, viu, Gerson? Pode me acionar. Daqui a pouquinho estou partindo para Fort Myers e a partir de amanhã já estou em casa de novo. Pode me acionar. Cuidado com o crocodilo lá, hein, rapaz? Forte abraço.